Oi, Yasmin, tudo bem? No vídeo de hoje, Yasmin, o tio vai solucionar aquelas perguntas lá que você recebeu, né, do teste que você precisa treinar aí para fazer a provinha de recuperação, tá bom? A minha intenção aqui é fazer aos poucos, bem devagar, para que você vá entendendo e depois você consiga praticar, para, se Deus quiser, você tirar uma nota muito boa. Eu estou contando você tirar 10, hein? Né? Eu tenho certeza que você tem muita capacidade, é muito inteligente e vai chegar lá, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta, né, do teste. Observe os paralelogramas e, considerando as propriedades estudadas, determine. A letra A, ele pede ali, né, o valor de MN, esse aqui, e o valor de NP. Então, considerando as propriedades do paralelogramo, os lados paralelos são opostos os lados opostos são paralelos e também iguais. Então, o lado oposto ao OP, que vale 5 centímetros, é o MN, que é paralelo a ele e também igual. Então, MN vai ter a mesma medida que o OP, no caso, 5 centímetros. Já coloquei aqui, respondendo. E o lado NP, você percebe que ele é oposto a OM, é paralelo e oposto a OM. Então, por isso, segundo a propriedade do paralelogramo, ele vai ter a mesma medida, no caso, 3 centímetros. Então, o lado NP vai valer 3 centímetros. Tranquilo, hein? Essa daí nem valeu. Agora, continuando. Vamos lá no paralelogramo, né, que é a letra B, ele pede o valor de x e de y. Você observa aqui que está meio em pé, né, dizendo que é paralelogramo, ele não fala que é losango, e sim paralelogramo, como está lá no enunciado, né, observe os paralelogramas. Então, quando isso acontecer, Yasmin, o ideal é que você pegue o desenho e gire o desenho, coloque ele deitado, né, como eu coloquei aqui, mais ou menos deitado. Aí fica mais fácil de você entender. Então, lembrando das propriedades do paralelogramo, você lembra que os lados adjacentes, eles formam 180 graus. No caso aqui, os lados adjacentes, nós temos esse aqui, 60 graus, e o lado x. Então, 60 mais x tem que dar 180. Se um lado aqui é 60, então, para chegar a 180, esse aqui tem que ser 120 graus. Tá? E o valor de y, você vai chegar também facilmente, né? Aqui você poderia chegar de duas formas. Uma, você vai ver que esse ângulo aqui vale 180 graus. Se o x valia 120, o y vai valer 60. E a outra forma é você tendo uma reta, né? Você traça aqui uma outra reta, formando um ângulo de 60 graus. Quando você traça uma reta paralela a essa, que é o caso desse outro lado aqui do paralelogramo, né? São lados opostos paralelos, então essa reta aqui é paralela a dos 60 graus ali, né? Naturalmente, o valor de y também será 60 graus, tá bom? São essas duas formas aí que você tem de chegar ao resultado do ângulo y. Prosseguindo aqui, Yasmin, eu vou fazer aqui uma revisão rápida com você, que é um conhecimento importante para os próximos exercícios em relação às retas paralelas, né? Então, nós temos aqui duas retas paralelas, a reta N e a reta M. Tá bom? Então, aqui você percebe que quando essa reta ela corta as duas retas paralelas, nós temos ali a ideia dos ângulos correspondentes. Então, aqui nós temos duas retas paralelas, N e M. Quando você tem essa reta cortando as duas, o valor do ângulo A ele vai se repetir aqui. Então, esse aqui vai ser o ângulo correspondente a A, tá? O valor do ângulo B, ele vai se repetir aqui em cima, né? Também vai ser o ângulo B, pelo fato dessa propriedade dos ângulos correspondentes, né? Então, aqui nós temos, além da propriedade dos ângulos correspondentes, nós também podemos estudar os ângulos opostos. Então, aqui, se nós temos o ângulo B, o ângulo oposto a ele também vai ter o mesmo valor. Aqui também vai ser B. E aqui, voltando para o A, né? Nós temos o A, né, nesse valor. O ângulo oposto ao ângulo A é esse valor aqui, né, que também vai ter o mesmo valor que o ângulo A. Tá bom? Então, esse conhecimento dos ângulos correspondentes, né, e dos ângulos opostos são conhecimentos muito importantes para a gente continuar o nosso estudo. Tá? Então, aqui eu também tracei mais uma reta paralela, né? Nós temos duas retas paralelas, a N
e a M. Agora eu tracei uma outra reta paralela, tem essa reta aqui, eu tracei uma outra reta paralela à reta anterior. Então, aqui nós teremos a ideia dos ângulos correspondentes a essa reta aqui. Então, aqui também vai ser o ângulo A, né? Aqui em cima também vai ser o ângulo A, e mesma coisa o B. Aqui nós teremos o ângulo B, e aqui em cima também o ângulo B. Tá bom? Ok, vamos prosseguir. Agora, a questão, a letra C. Deixa eu voltar aqui para a gente poder enxergar. Aqui é a letra C. Ele pede, então, a medida dos ângulos A, B e C, né? Agora, voltando aqui, aquela propriedade dos ângulos adjacentes no paralelogramo formar 180 graus, né? Então, aqui, ó, se nós temos, isso aqui vale, no caso dessa reta, nós temos esses ângulos aqui são correspondentes. No caso dessa reta aqui, ó, esse última, desculpa, Yasmin, eu errei aqui, né? São ângulos adjacentes, desculpa. Então, voltando, nessa reta aqui, nós temos os ângulos adjacentes, esse aqui e esse aqui, que devem somar 180 graus. Desse lado aqui, nós temos os ângulos adjacentes também, que no caso, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Então, a soma deles também tem que ser 180 graus. Para nós chegarmos, né, ao valor do ângulo A, nós podemos usar essa propriedade dos ângulos adjacente formarem 180 graus. Então, se aqui vale 60 graus, o ângulo A, né, vai valer 120 graus, tá bom? E além dessas propriedades do paralelogramo, nós também temos a propriedade que fala que os ângulos opostos, eles são iguais. Então, se nós temos aqui 60 graus, o ângulo oposto ao ângulo D vai ser o ângulo B. Então, aqui também nós teremos 60 graus. Tá? E como nós descobrimos aqui, se o ângulo A vale 120, o ângulo oposto ao ângulo A é o ângulo C. Então, aqui também nós teremos 120. Então, eu coloquei aqui como resposta. O ângulo A vale 120, que é igual ao seu oposto, o ângulo C, que também vale 120. E aqui em cima nós temos o ângulo D, valendo 60, o seu oposto é o ângulo B, vai ser igual a esse valor, vai ser também de 60 graus. Então, a solução foi essa aqui. É A igual a C, que é 120, e o B igual a D, que é 60. Tá bom? E o último item aqui do primeiro exercício, ele pede o perímetro do triângulo RMS. Então, aqui nós temos o triângulo RMS. Voltando aqui ao paralelogramo, né, que é o paralelogramo RSTU, você observa aqui que ele nos dá o valor dos lados desse paralelogramo. Então, aqui nós temos o número 6, aqui o número 8, né? Então, a base aqui vale 8, né? Além disso, ele também nos dá esses valores aqui que correspondem à metade das diagonais. Então, você deve estar lembrada que as diagonais do paralelogramo, quando elas se encontram no ponto médio da reta. Ou seja, esse ponto aqui, MU, né, ele vai ser igual a MS, né, já que o ponto de encontro das diagonais representa o ponto médio da reta. Então, se aqui nós temos 4, a metade da reta é 4, a outra metade vai ser 4. Mesma coisa aqui em cima, né? Essa diagonal, o ponto M representa a metade da diagonal. Então, se MT vale 6, MR também vale 6. E ele nos pede, então aqui, ó, voltando, nós temos esse lado valendo 6, MR6, esse outro lado, MS, valendo 4, né? E qual o valor do RS? O RS, nós vamos voltar àquela outra propriedade do paralelogramo que diz que os seus lados opostos são paralelos e iguais. Então, se esse lado vale 8, o lado oposto a ele vai ser paralelo e igual. Então, nós teremos RS valendo 8. Foi aí, então, que nós usamos esse conhecimento para responder a letra D. Como é que nós fizemos aqui? O perímetro do triângulo, deixa eu voltar aqui a figura do triângulo. Aqui. O perímetro do triângulo, né?
RMS ele vai ser formado pela soma dos lados. No caso, o lado RS, a base do triângulo, o lado RM e o lado MS. Né? Então, voltando, RS, você vai estar lembrada que vai valer o mesmo valor do lado oposto do paralelogramo, no caso 8. Então, RS, 8. Eu coloco aqui como justificativa lados paralelos do paralelogramo. O lado RM, né, vai ser igual a outra metade lá da diagonal, MT, que vale 6. Aí eu coloquei aqui. Nossa, isso aqui está me atrapalhando, hein? RM vai ser igual a MT, que também vale 6. Então, nós temos já o valor do triângulo 8 e o RM valendo 6. E o valor do MS vai ser o mesmo valor do M1, 4, né? Como eu coloco aqui, considerando considerando M o ponto de encontro das diagonais. Então, M é o ponto médio da reta e formação de duas retas iguais. Então, nós teremos como perímetro o valor de RS mais o valor de RM mais o valor de MS, ou seja, 8 mais 6 mais 4, que vai dar 18. Então, assim nós resolvemos o primeiro exercício. Tá bom, Yasmin? Qualquer dúvida, depois você fala contigo, tá bom? Eu vou parar agora esse vídeo para a gente, em seguida, fazer aí o próximo exercício.